Bom dia, oitavo ano. Vamos para mais uma aula de geografia, onde nós vamos agora para o capítulo 13, na página 182, Bloco Econômicos da América, tá bom? Primeiro vocês precisam saber o que são blocos econômicos. Vários continentes existem blocos econômicos, tá bom? É uma junção de alguns países, no mínimo três países, para ter um diálogo econômico entre eles. Pode ser de compra e venda, pode ser de acesso à população daquele país ao outro e por aí vai. Tá bom? Pode ser até de uma única moeda, como é o caso da União Europeia. Então, por que os países resolveram se unificar, se juntar em blocos econômicos? Para que seja fortalecida a sua economia. Por isso que surgem os blocos econômicos, tá bom? A América Latina, ela sempre teve um perfil mais pobre, porque ela foi explorada por muitos anos, né? Então, ela é uma região periférica da América Latina. Por muito tempo, ela só serviu para dar os insumos, a matéria-prima para os outros países, para os países centrais, ok? E por algum tempo, ela sofreu com alguns golpes e ditaduras, né? A gente lembra que o Brasil teve um período de ditadura, de intervenção militar, a partir de 1964. Isso prejudicou muito o nosso país, principalmente pela questão humanitária, de como as pessoas eram tratadas nesse momento, tá bom? Só que outros países vizinhos também passaram por pequenos golpes ou ditaduras, né? Um exemplo da Argentina, né? E mais recentemente do Paraguai, né? Que em 2012 sofreu uma queda também. O presidente acabou caindo no sentido assim, de perder o poder, ok? Mas outros países da América Latina também passaram por golpes ou, né, quedas de presidente, ditadura, enfim. Indo na página 184 do livro de vocês, vocês vão ver alguns presidentes que acabaram caindo ou que sofreram alguns golpes, como a Dilma Rousseff, Hugo Chávez, da Venezuela, a Cristina Kirchner, da Argentina, e o Fernando Lugo, presidente do Paraguai. A legenda diz assim, ó: depois do golpe institucionalizado e considerando assim porque foi de acordo com a Constituição do país, o Paraguai acusou o Brasil e a Argentina de se aproveitar da situação para permitir a entrada de Venezuela no Mercosul, justamente porque o Paraguai impedia a entrada daquele país no bloco. Daqui a pouco a gente vai entender sobre isso, viu? Mas na época, né, da edição desse livro, esses eram os principais líderes aqui da América Latina, ok? Ainda nessa página você vai ver um mapa apontando as intervenções norte-americanas, que a gente vai chamar de estadunidense, viu? Ficar mais claro, na América Central. Ou seja, os Estados Unidos eles estavam sempre à frente dessas ditaduras, porque ele tinha interesse tanto na América Latina por completo, ou seja, América do Sul a Central. Aí você vai ver aí a Guatemala, Nicarágua, Panamá, Cuba, República Dominicana, todos eles sofreram interferência estadunidense. O Panamá tem um canal construído no meio dele, né, que corta o país e que pertence aos Estados Unidos, né? Então os Estados Unidos sempre esteve de olho no potencial que a América Latina tem, principalmente a América do Sul, principalmente o Brasil e os países vizinhos que têm a floresta amazônica, ok? Então vamos dando sequência aqui, ó. Existem alguns processos de integralização da América, ou seja, de ideias de blocos econômicos, né, de acordos que facilitem, que favoreçam alguns países. Ao longo dos anos veio existindo a ALADE, que é a Associação Latino-Americana de Desenvolvimento e Integração, depois o Pacto Andino, criado em 59, o Mercado Comum Centro-Americano nos anos 60, o CARICOM, a antiga Comunidade de Mercado Comum do Caribe e Comunidade do Caribe, e os mais importantes, o Mercosul e o NAFTA, tá bom? E também tem a Aliança do Pacífico. Só que a Aliança do Pacífico ela não foi concretizada de fato ainda, né?
ela caberia a alguns países da América do Sul e alguns países da Ásia. Ela poderia rivalizar, ela poderia ser contra, né, o Mercosul. Mas ela não está fundada, ela não está concreta ainda, ela não está em operação, vamos assim dizer. Tá bom? Quando eu falar de NAFTA, tá aí na página 187, vocês vão ver lá, criado em 94 com os países México, Canadá e Estados Unidos. Ou seja, são os 3 países que fazem parte da América do Norte. México, Canadá e Estados Unidos. Tá bom? O que foi o NAFTA? Seria um acordo de livre comércio da América do Norte. Isso é uma sigla em inglês, né? Por isso que ficou esse nome NAFTA. NAFTA, NAFTA. Mas traduzindo seria Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Dentro do NAFTA, os 3 países poderiam fazer uma troca de produtos. É um acordo de livre comércio, ou seja, um produto fabricado, produzido no México, poderia circular nos Estados Unidos e vice-versa, e no Canadá e vice-versa, dos Estados Unidos para o Canadá e vice-versa, entre os 3 países. O problema do NAFTA é o seguinte: Canadá e Estados Unidos são países desenvolvidos, são países centrais, né, que ao longo da sua história foram colônias de povoamento, não foram colônias de exploração, como é o caso do México. O México é mais pobre dos 3. Então, o NAFTA acabou não favorecendo o México. Ele ainda ganhou algumas empresas chamadas indústrias maquiladoras, mas só pelo fato da mão de obra ser barata. Não foi um acordo positivo para o México. E ainda mais tem a questão da disputa, né, entre México e Estados Unidos para a construção de um muro que já começou. E o Trump, que é o atual presidente, né, ficou insistindo e tudo mais, que o México deveria pagar a conta. Então, as relações econômicas estão um pouco fragilizadas. Hoje, o NAFTA foi substituído, trocou de nome, né, se chama UNSCA. USMCA. UNSCA. Né, que seria as siglas dos Estados Unidos, México e Canadá. Tá bom? Aí criou-se um UNSCA que tem uma ideia muito próxima do NAFTA. Tá bom? E também não deve favorecer o México, mais uma vez. A potência da América Latina é o Mercosul, né, que foi criado em 91 e entrou em vigor com sua tarifa única em 95. Esse mercado comum do Sul, né, envolve alguns países, como o Brasil. Eu estou na página 188 para quem quiser me acompanhar, viu? Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Né, esse seria o mercado comum do Sul. Como o Paraguai teve aquele golpe que o presidente Fernando Lugo acabou caindo, houve a tentativa de entrada da Venezuela. Só que Venezuela e Paraguai não se dão bem. Tá? E aí o Paraguai ficou suspenso por um período, a Venezuela entrou, né? Depois o Paraguai voltou e reclama da presença da Venezuela, e tem toda uma confusão. Dentro dos blocos econômicos, o Mercosul está na fase 2, né? Que é justamente essa tarifa externa comum. O que a gente chama de zona aduaneira. Está na página 189 esse nome, viu? Zona aduaneira. O que é que isso significa? Você tem uma zona que tem uma tarifa única para todas as relações comerciais entre os países. Se o Brasil vai comprar alguma coisa da Argentina, precisa estar no mesmo preço do Paraguai. Se o Paraguai vai comprar alguma coisa da Argentina, precisa estar no mesmo preço do Brasil, né? Precisa estar no mesmo preço da Venezuela e por aí vai, tá bom? Esses países e do Uruguai também precisam definir uma única taxa. Vai vender e vai comprar, todo mundo vai comprar e vai vender no mesmo preço, tá? Uma consequência de bloco econômico seria chegar a uma moeda única, tá? Uma livre circulação de pessoas que já existe. Caso vocês desejem ir para algum desses países, vocês devem levar somente o RG e entram lá tranquilamente. É mais fácil a entrada, sabe? E agora, sem tantas regras como se você fosse para os Estados Unidos. Agora, para chegar numa moeda única, o único bloco que conseguiu isso foi a União Europeia. Isso facilita muito mais as trocas econômicas. Atualmente o Mercosul está um pouquinho balançado, porque o Brasil acaba não dialogando mais com a Venezuela por questões político-ideológicas.
A Argentina tinha um presidente parecido com o nosso, agora já não tem mais, mudou, então não tem mais diálogo. Depende não só de questões econômicas, mas também de questões políticas, e aí o caldo entorna, tá bom? Quem interessa que o Mercosul seja fragilizado? Estados Unidos, porque ele tem um certo medo que a gente cresça bastante, tá bom? Inclusive, ele sempre esteve pro lado de cá, né? Tentando tomar nossa floresta ou tentando manter uma paz, de acordo com eles. Por exemplo, na página 190 fala sobre o Plano Colômbia, a Farc, o Equador e a Venezuela. São áreas de intenso conflito, né? Porque os Estados Unidos sempre quis tomar para si o petróleo da Colômbia. Esses países não são muito amigáveis, os três, viu? E aí ele tenta invadir a Colômbia, e em contrapartida surge um grupo radical chamado FARC, FAC, FARC, né, que é as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, para combater, para ir contra a entrada dos Estados Unidos, tá bom? E aí se cria outro exército por fora, né, para proteger os fazendeiros e o exército local. Três exércitos em um país, né? Três forças militares armadas, né, disponíveis a uma matar a outra, literalmente. Os Estados Unidos acabam ajudando o exército oficial da Colômbia e o exército paramilitar acaba ajudando os traficantes. E as Farc também acaba patrocinando os narcotraficantes, né? E acaba sequestrando muita gente, mata, divulga os vídeos. Parece aqueles grupos revolucionários do Estado Islâmico lá do Oriente Médio. O perfil é bem parecido. A defesa é contra os Estados Unidos, contra o imperialismo, contra as grandes riquezas. E eles sequestram e matam de verdade, tá bom? Então a Colômbia vive nesse rebu aí, né? Três lados, três forças, uma querendo matar a outra e a população que sofre. A Venezuela tem um problema grande com os Estados Unidos por questões de petróleo também, é um grande produtor, mas aí tem uma política socialista e os Estados Unidos não gostam disso, então pega pra capar com os Estados Unidos também. Então, os nossos vizinhos aqui vivem um conflito civil, ou seja, um conflito dentro dos próprios países, por uma questão desses grupos revolucionários que surgiram e por uma tentativa de se combater o tráfico de drogas. Esse tráfico ele circula principalmente na floresta amazônica, porque é difícil acesso e ficaria mais difícil, né, eles serem pegos ou presos. Ok, gente? Deixo aqui para casa a atividade da página 194 até a página 200, ok? Faça essa atividade em casa. Na próxima aula nós entramos no capítulo para falar da potência mundial, Estados Unidos. Até já.